Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio do universo, o Senhor cria todas as coisas, inclusive este planetinha que nós vivemos. No princípio, Deus criou o cosmos, o universo. E Ele cria estrelas, Ele cria galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas. E já se fala em bilhões de galáxias. E nessas estrelas, entre essas galáxias tem a Via Láctea. E na Via Láctea está uma estrelinha chamada Sol. Nós demos esse nome. E aqui tem esse sistema de planetinhas insignificantes, poeira cósmica, que fica girando em torno do Sol. E um desses planetinhas é o nosso, habitado por nós. No princípio criou Deus o universo. E Ele cria todas as coisas. Meus irmãos, existem pessoas que não acreditam em milagres, mas o maior milagre está aqui. Do nada, Ele cria o universo. Ora, se Deus cria o universo e nós cremos nisso, até porque não há outra saída, outra coisa que seja assim, até com uma margem justificada de dúvidas, que explique a criação a partir do nada. E isso aí é um nó na cabeça de muita gente, porque muita gente quer excluir Deus da criação, mas jamais vai conseguir explicar como este universo que nós citamos aqui, com todas essas estrelas, essas galáxias, esses planetas surgiram a partir do nada. E com uma precisão tremenda, e com uma lógica que a gente não consegue nem estudar, de tão elevado que é para a nossa compreensão. E Ele cria todas essas coisas, e Ele cria o universo do nada. Esse é o maior milagre. Então, se você não acredita em milagre, pode começar por aí. O universo criado quando não existia nada. Ora, os demais milagres podem ser facilmente admitidos quando eu admito esse. Quando eu admito a criação do universo, eu posso admitir o mar vermelho se abrindo, eu posso admitir um paralítico andando, eu posso admitir um cego vendo, passando a ver, eu posso admitir alguém sendo ressuscitado, porque Ele criou a vida do nada, onde não havia nada, mas Deus já havia, né? A gente pode admitir e assimilar os demais milagres a partir desse, do universo. Fogo do céu, ora, a explosão desencadeada pelo poder de Deus, que como consequência gerou tudo isso que nós vemos, por si só, é mais do que fogo do céu. Quando a gente sai para passear por aí, a gente olha, né, as plantações, e a gente passa. O Brasil ainda tem muita terra sem ser habitada, né? Então a gente passa nas estradas e vê aquele monte de terra de um lado do outro, a gente vê belezas naturais maravilhosas, a gente acha que isso tudo é muito grande. Quando eu tenho uma lembrança que eu acho que eu nunca vou esquecer. Uma vez eu estava num avião, saindo lá de Minas, vindo para o Rio de Janeiro, e o tempo estava muito chuvoso, e avião com chuva dá assim um receio na gente, né? Muita chuva, pista escorregadia, a gente começa a pensar, né, no avião assim, derrapando, aquelas histórias que vêm na mente da gente. Mas o avião subiu, mas a chuva caindo, muita chuva caindo. De repente ele vai pegando altitude, pum, fica acima das nuvens de chuva.
Aí eu vi o sol lá de cima e aquele tapete de nuvens embaixo. Aí eu olhei aquilo, meu Deus do céu, como isso é maior do que eu pensava, né? Como isso é maior do que a gente costuma conviver. Mas ainda assim é pequeno demais diante do nosso sistema solar ou diante da nossa Via Láctea, da nossa galáxia. Ainda é pequeno demais. Então, se Ele cria todas essas coisas, todas as demais que a gente celebra, que a gente canta, como nós cantamos aqui, né? Os milagres que deixam todo mundo espantado, e até alguns incrédulos, isso tudo é fichinha, é poeira, perto do que Deus já fez, só com a criação. Então, meus irmãos, hoje a gente vai pensar sobre isso, sobre os milagres. O que são, ou o que é um milagre? O que são os milagres? O milagre é aquilo que jamais aconteceria se a natureza fosse deixada quietinha, seguindo o seu rumo normal. O milagre é algo sobrenatural, que quebra tudo quanto é lei da natureza que a gente conhece. E a gente não conhece todas as leis da natureza, né? Quando eu estudava na escola técnica, eu estudei a lei da gravitação universal do Isaac Newton. É isso mesmo? É a lei da gravitação do Newton, né? O Newton, aquele cientista lá, estabeleceu uma lei. Eu estudei aquilo, eu fiz fórmulas, exercícios e provas, e errei, tomei 0 na questão daquelas fórmulas muitas vezes. E aquilo era um dogma da ciência, né? Estava estabelecido lá, era a lei. Mais tarde, Einstein disse que não era bem assim. Aí veio com a teoria da relatividade. Quer dizer, o Einstein já tinha morrido, já tinha feito a lei, eu ainda estava estudando a do Newton, lá atrás. Que injustiça, né? Podiam ter me dito, do Newton não tem nada a ver não, que é do Einstein já. Mas não. Depois eu vim aprender a do Einstein. Só que daqui a pouco descobrem outra coisa, porque nós, e outro dia descobriram um fato, né, que a física considerava que era assim, mas que depois não é bem assim. Os cientistas já descobriram a outra coisa. Significa dizer que nós, seres humanos, e as mentes mais brilhantes do nosso planeta hoje, têm muitas dúvidas. Não conhecem quase nada a respeito da criação de Deus, a respeito de tudo que nos cerca. A cada dia se descobre uma doença nova e se busca logo a cura dessa doença. E existem doenças que ainda não têm cura, que os médicos ainda continuam buscando e estudando para a sua cura. Existem superbactérias que estão em mutação constante, e os médicos estão preocupados, porque essas bactérias estão detonando muita gente. Uma delas é uma bactéria relacionada à gonorreia, que é uma doença sexualmente transmissível, e que está aí. E os mais brilhantes cientistas ainda não conseguiram dar uma solução. O que é um milagre? O milagre é aquilo que a ciência não explica. O milagre é aquilo que a ciência ou as leis naturais não conseguem explicar. O milagre é algo que é exceção da exceção. Milagre não acontece todo dia. Milagre é aquilo que acontece e a ciência jamais poderá dizer que poderia acontecer se fossem seguidas todas as leis da natureza. Isso é um milagre. Logo, milagre não é mágica. E milagre não é providência. Nós costumamos chamar tudo de milagre. Quer ver? Eu estou num carro ali, seguindo, e eu tenho uma colisão com um caminhão. O carro fica totalmente destruído e eu não me machuco, ou eu não morro. Alguém vai dizer, isso é um
não é milagre. Isso não é milagre. Nós, genericamente, chamamos de milagre. Isso é livramento, é providência. Mas milagre não é. Por quê? Porque é possível, pelas leis da natureza, que alguém colida com um caminhão e a carenagem do carro o proteja. Ah, mas isso não é ação de Deus? É diferente. Pode ser um livramento de Deus, uma providência de Deus. Pode ser Deus usando as leis da natureza que explicam o fato de você ser protegido por uma probabilidade muito pequena, você sair daquilo ali ileso e você sair, porque Deus te protegeu, atendendo a oração da tua mãe que estava lá no clamor pelos filhos, ou intercedendo por você. Mas tecnicamente não é milagre. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Milagre é quando não tem explicação. Por exemplo, um cego de nascença, Jesus chega perto dele e diz: agora você pode ver. Mas Jesus não fez assim não, né? Jesus cuspiu no chão, fez aquele lodo. É um milagre meio nojento, mas fez aquele lodo, pegou aquilo, botou no olho do cego e falou: vai lavar lá no tanque. E ele foi lá, lavou no tanque, e quando saiu de lá, saiu o vento. Isso é milagre. A ciência não explica isso. Na saliva de alguém não tem nenhum poder curativo que possa restaurar a visão de outra pessoa que nasceu cega. Isso é milagre. Milagre é aquele fato instantâneo, quando Jesus chega para o paralítico e fala: levanta, pega o teu leito e vai embora para casa. Ele levanta, pega o leito e vai. Isso é milagre. Milagre não é providência. Você está aqui na calçada, vem o carro, passa entre você e o muro, não te atinge. Vocês já viram isso em vídeo de internet? Eu já assisti. Isso é um livramento. Isso é poder de Deus? Pode ser um atendimento à oração de alguém. É Deus atendeu sua oração, você saiu de casa e pediu: Senhor, me protege, e Ele te protegeu de alguma forma. Mas a ciência explica o fato de você estar num lugar e passar um carro e não te atingir. Milagre é algo que a ciência jamais vai ter explicação para dar. Por isso que muitos cientistas não acreditam em milagre. E muita gente não acredita em milagre. Ora, se você acredita que Deus criou o universo como ele é, creia em milagre. É uma consequência muito simples. Isso é um milagre. Qual o propósito do milagre? É outra questão. Os milagres existem. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, que Deus não atende a oração com providência, com livramento, com sustento, com saúde para você trabalhar, com discernimento para você se portar, com sabedoria para você escolher. Deus faz isso. Mas eu estou falando especificamente de milagre. Qual o propósito dele? Lá no passado, quando um rei ia mandar uma carta ou editar uma lei, eles tinham o seguinte hábito: eles pegavam um pouco de cera, derretia aquela cera, colocava no documento, e o rei tinha um anel ou um selo que ele selava. Normalmente era feito em um anel que ficava na mão dele, era como se fosse a assinatura do rei, e ele selava aquele documento. Então aquele documento tinha um selo para dar autenticidade ao conteúdo e dizer que aquilo realmente foi produzido e editado por um rei ou por uma autoridade. O milagre, no passado, nas escrituras, tinha o mesmo propósito. É para dar e confirmar a autoridade de uma mensagem. Se vocês olharem na Bíblia, vocês vão ver que a maior parte dos milagres se concentram em determinados momentos da história. Por exemplo, Moisés. Muitos milagres estão ali naquele período de Moisés. Por quê? Porque naquele período da vida de Moisés era preciso uma confirmação do poder de Deus para aquelas escrituras produzidas naquele momento, ou pelo menos aqueles fatos acontecendo naquele momento.
para dar autenticidade à mensagem do próprio Moisés. Quando Moisés chega para o povo dele lá no Egito, Moisés chega lá e o povo pergunta: você vem em nome de quem? Eu vim em nome do Senhor, o Deus de Jacó, de Israel, de Isaac. E como é que você mostra isso? Aí Moisés põe a mão e sai com a mão leprosa. Põe a mão de novo no peito e sai com a mão boa. Moisés lança a vara e ela se transforma em cobra. Ele pega a cobra, ela se transforma em vara. Quer dizer, sinais miraculosos para confirmar a mensagem de Moisés. Muitos milagres são concentrados ali. Outros tantos milagres, embora tenham acontecido outros fatos extraordinários, mas outros tantos milagres vão acontecer de novo nos profetas Elias e Eliseu. Também aconteceram ali. Muitos fatos extraordinários naquele momento profético. Alguns no período de Daniel, a gente falou nisso domingo passado. Muitos no período em que Jesus, o Messias, veio, confirmando a sua própria mensagem e a sua própria natureza divina. Outros no período da igreja e dos apóstolos, quando surge a igreja no livro de Atos, também confirmando a mensagem da igreja. A gente vê que em determinados momentos da história, muitos milagres se concentram para dar autenticidade àquilo que é pregado, para confirmar a mensagem de Deus. Por isso, a gente precisa entender que milagres são atos de Deus para confirmar a palavra de Deus através de um mensageiro de Deus. Esse é o propósito do milagre. Sempre confirmar a mensagem de Deus, que fala de um ato de Deus, a fim de que a palavra de Deus seja levada ao povo. E a gente vê testemunhos e testemunhos, agora fora do texto bíblico mesmo, até contemporâneos, de coisas que acontecem, que as pessoas não conseguem explicar. Eu já ouvi testemunhos de pregadores que nunca estudaram determinado idioma, mas que foram em determinado lugar e pregaram e foram entendidos, mesmo sem ter estudado aquele idioma. Como se explica isso? A mensagem de Deus pregada e entendida naquele idioma. Ou seja, milagre é um ato de Deus para confirmar a sua mensagem através de um mensageiro dele. Agora, Satanás faz milagres? Não. Satanás não faz milagres. Interessante isso. O maior mágico de todos os tempos, sabe quem é? É o diabo. Sabe por quê? Porque ele é enganador. Que os mágicos, o Mr. M, todo mundo me perdoe, assim, não me leve a mal. Mas a mágica nada mais é que uma ilusão. E o maior ilusionista que existiu é Satanás. Sabe por que ele é o maior ilusionista? Que já te enganou muitas vezes. Ele é o maior ilusionista porque ele já enganou a gente muitas vezes. Ele consegue enganar, ele é enganador. Ele faz uma coisa destrutiva parecer boa. Ele faz uma coisa que vai detonar a tua casa parecer agradável. Ele faz algo assim que vai acabar com o teu casamento parecer apetitoso. Ele faz um negócio que vai destruir a vida o futuro do teu filho parecer inofensivo. Ele é enganador. O sujeito é terrível. Ele não faz milagre. Porque o verdadeiro milagre glorifica a Deus, primeiro. O verdadeiro milagre glorifica a Deus. O verdadeiro milagre fala das verdades de Deus, da palavra de Deus. Testifica a palavra de Deus. O verdadeiro milagre é coerente com a natureza de Deus. Cuidado, se aparecer alguém muito poderoso, fazendo sinais miraculosos, mas que servem para enaltecer a criatura e não o Criador,
isso não é milagre de Deus. Se aparecer alguém muito habilidoso, muito poderoso, fazendo sinais miraculosos, e sinais esses que não são coerentes com a glória de Deus e a natureza de Deus, cuidado, porque isso não é milagre. Se aparecer alguém fazendo milagres ou sinais, supostos milagres, para tirar proveito disso e enriquecer com isso, esquece, porque isso não é milagre de Deus. Porque os milagres de Deus sempre serviram para confirmar a palavra de Deus e para glorificar a Ele mesmo, e não quem era instrumento desse milagre. Então, meus irmãos, os milagres acontecem com o propósito de Deus transmitir sua mensagem e ser glorificado nela. Qual a frequência dos milagres? Eu falei que milagre não acontece todo dia, e não acontece mesmo. Providência de Deus pode acontecer com frequência. Livramento, eu creio que acontece todo dia com a gente. Ainda mais no Rio de Janeiro. Atravessou a linha vermelha e não tomou uma bala perdida. É um livramento. Saiu de casa e não foi assaltado? É um livramento. Não é verdade? Livramento temos. Agora, milagre é exceção. Se a gente olhar atentamente, como eu disse, os milagres tiveram um período concentrado ao longo da história. Se você pegar a Bíblia e for ler a Bíblia, tem mais período sem milagre nenhum do que com milagre na Bíblia. Se você olhar determinados períodos da história bíblica, por exemplo, o profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, eu só vou ver algo assim extraordinário uma vez. Aliás, duas. Eu vou ver com a derrota dos assírios e vou ver com a cura do rei Ezequias. Só dois. No profeta Jeremias, se você olhar o livro do profeta Jeremias, você não vai ver um milagre, salvo engano, não tem nenhum. E agora? No profeta Oséias, no período do Oséias, você abre o livro do profeta Oséias, você não vê o milagre. Você vê o Oséias sofrendo. Quem conhece a história de Oséias sabe do que eu estou falando. Oséias sofre. Mas você não vê milagre. Malaquias, você não vê milagre. E aí? Porque milagre é exceção. Atendimento à oração não é exceção. Resposta à oração não é exceção. Livramento não considera exceção. Providência de Deus não é exceção. Cura de Deus operada por um tratamento médico que a gente faz não é exceção. Portas de hospital se abrindo para que você seja atendido, mesmo numa situação caótica da saúde que nós temos, não é exceção. Porque a gente tem isso aqui, vários testemunhos aqui na igreja disso. Mas milagre é. Milagre é exceção. Só que o milagre sempre glorifica a Deus, meus irmãos. E os milagres sempre são feitos e acontecem para o propósito dEle, para a vontade dEle, para a glória dEle. E a coisa mais importante que a gente precisa tirar de lição foi algo que eu falei na quarta-feira e repito aqui. Para crer nele, nós não precisamos de milagre. Para a gente crer nele, a gente precisa de fé. Porque tem muita gente presenciando milagre e correndo atrás de milagre que não tem fé, que não crê de fato, que não o recebeu como Senhor e Salvador. E a mensagem que fica hoje é que o milagre de Deus pode acontecer sempre que Ele quiser que aconteça. Mas a fé vai acontecer sempre que você quiser que aconteça. O milagre de Deus pode acontecer sempre que Deus quiser, porque Ele é soberano.
E Ele pode fazer um milagre aqui. Mas crer nele sempre vai depender de você, de um ato de fé. A gente normalmente canta, né, que o meu milagre vai chegar, né? A gente canta que aquela música eu esqueci, é uma música que eu costumo dizer que é a música do cálculo renal, né? Remove a minha pedra, né? Remove a minha pedra. É a música do Enio. Mestre, eu preciso de um milagre, né? Pois é. Eu preciso de um milagre. Mas sabe qual é o maior milagre que nós precisamos, meus irmãos? É aquele operado pelo Evangelho. Romanos 1,16 vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus, Denise e Luciana, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o maior milagre que pode acontecer na sua vida, é a transformação operada pelo Espírito Santo. Olha para trás, você que recebeu Jesus há alguns anos, olha para trás e vê como você era, como você pensava, quais eram suas expectativas para a sua existência, qual era o significado da tua vida. Olha para trás e vê você que foi transformado, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Olha para trás e vê hoje a forma como você tem, como você vive, o significado que ganhou a sua vida, e vê se o que foi operado em você não foi de fato um milagre de Deus. Como você enxergava o mundo, enxergava a vida, como você era tão limitado na sua forma de ver e viver, e hoje você tem uma visão da eternidade por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer milagre maior que esse? O da transformação da nossa existência, do significado da nossa vida. Que esse milagre aconteça em nós. Porque quando eu falo que milagre é exceção, eu também falo que Deus está cuidando de nós a cada dia. E Ele não precisa, engraçado isso, né? Parece contradição, mas eu não preciso que isso seja um ato sobrenatural, porque na vida natural o Senhor cuida de nós e tem cuidado a cada dia. Naturalmente as coisas acontecem e naturalmente a gente é curado, a gente é confortado, a gente é amado, a gente é querido, a gente é acolhido naturalmente. E naturalmente, meus irmãos, nós seremos recolhidos para a glória com Ele. Portanto, que Ele seja glorificado em nossas vidas e que Ele faça um milagre, sim, mas nos corações que estão como pedra e precisam se transformar em corações de carne, sensibilizados para a voz do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.